Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Mascarenhas e vamos estar aqui neste canal estreando hoje o F1, o canal que ajuda você a pensar. O nosso objetivo é trazer o debate político, é trazer o debate, os questionamentos sobre o que está acontecendo no Brasil, por que não falar também do mundo, e fazer um paralelo de tudo isso, um apanhado de todos esses fatos que estão ocorrendo na área política, na segurança pública, na saúde, e fazer um paralelo também com o nosso município. O que é que está acontecendo em Jacobina, aqui no interior da Bahia, que sofre influências diretamente do que ocorre em Brasília. Dando início a esse comentário, eu tive observando no site da revista Isto É, uma pesquisa que a revista encomendou a esses órgãos de pesquisa que fazem essas pesquisas junto ao povo, e eles encomendaram, a revista encomendou uma pesquisa para saber quem é o atual eleitor de Lula, quem é o eleitor do PT. E nessa pesquisa eles identificaram que o eleitor de Lula pertence à classe C, D e E, ou seja, aquela classe mais pobre. Esses pobres é que votam no PT. E aonde é que estão esses pobres? Aonde é que está a maioria desses pobres? É claro, está na região Nordeste, Norte e Nordeste. Isso então faz com que a gente tenha uma noção de como a situação no Brasil se encontra. Ou seja, há uma pesquisa encomendada por um grande órgão de comunicação, que é a revista Isto É, e lá eles já estão dizendo, olha, os eleitores do PT são dessa classe aí, ó, classe C, D e E. Como eles dizem que o Lula foi que estragou o país, o PT destruiu o país e são os culpados de tudo que está ocorrendo hoje em nosso Brasil, principalmente na área econômica, com o roubo da Petrobras. Quando eles apontam esses eleitores, eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês, os eleitores mais pobres, são responsáveis pela merda, digamos assim, que está ocorrendo, acontecendo no Brasil. E não podemos deixar o Lula solto, porque senão ele vai ser novamente presidente da República. Vamos consertar esse país. Será, o questionamento que eu faço aqui, será que esse consertar o país é realmente um conserto? Será que essa questão de falar que Lula e o PT foram responsáveis por tudo que está ocorrendo no Brasil, será que isso é verdade? Pelo que eu entendo de política, o pouco que eu entendo, desde a época de José Sarney, as coisas no Brasil andam de mal a pior. Desde aquela época que se procura um salvador da pátria. E a coisa só começou a dar uma guinada na economia a partir de Fernando Henrique Cardoso. Digamos que o primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso foi um ano destinado a projetos sociais e a estabilizar a economia. O segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, esse foi catastrófico. Vieram várias denúncias, principalmente a questão das privatizações. Então veio o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que esse governo foi destinado realmente à população mais pobre, mais carente. A partir do governo de Lula, o pobre teve acesso à universidade, o pobre teve acesso aos meios de comunicação através de antenas parabólicas, comprou mais televisão. O pobre começou a se sentir gente, a pessoa que faz parte da economia e do Brasil, porque antigamente você só via, na sua grande maioria, os pobres reclamarem da economia, que não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo. E no governo de Lula, a situação foi totalmente diferente. A partir daquele momento, vocês não viam, deixaram de ver os mendigos na rua. Você não via mais mendigos. Eu pelo menos não lembro. Até o último mandato do governo de Dilma Rousseff, não se via mais os mendigos na rua.
Porque antes de Lula, você estava em casa, de repente algum mendigo batia na porta pedindo esmola. É uma coisa assim realmente absurda. E a partir desse momento, a partir do último mandato de Lula, não, de Dilma, você não via mais os mendigos batendo em sua porta. Bem, o caso é o seguinte: como que um governo que teve 87% de aprovação deixou o governo, deixou o cargo de presidente com 87% de aprovação. Nas pesquisas, hoje, o Lula continua na liderança, continua com seus 34%, 35% na frente dos outros candidatos. Um governo que conseguiu eleger, o seu candidato, no caso Lula, conseguiu eleger a Dilma Rousseff por 2 vezes. Ele ganhou 2 vezes e conseguiu eleger a Dilma por 2 vezes. Como um governo desse é ruim? Um governo que pagou a dívida externa, um governo que investiu na educação. É claro, não estou aqui para defender o governo de Lula. Não, o objetivo do nosso canal não é esse. É apenas fazer refletir como um governo que ajudou a estabilizar a economia no país, pagou o FMI, investiu na educação, na saúde pública, como um governo que favoreceu tanto aos pobres, pode ter sido um governo que deixou o rombo no país. É algo que vai fazer com que a gente pense sobre isso. Agora, outra coisa que faz com que a gente reflita é o seguinte: a revista Veja, como eu falei no início do comentário, ela fez essa pesquisa dizendo que quem vota no Lula, no PT, são as classes C, D e E. Então eles já estão colocando o seguinte: olha, os pobres são esses aqui, identificando, olha, vocês são os pobres, vocês que são responsáveis pelo rombo do país, vocês que são responsáveis por colocarem no governo pessoas, bandidos, criminosos, como eles falam do Lula, no poder. Esse discurso de ódio criou um clima perigoso no Brasil. Eu, por exemplo, em sala de aula, eu observo muito o seguinte, que esse discurso do ódio tem influenciado as crianças, tem influenciado os adolescentes. Os adolescentes chegam em sala de aula reproduzindo o comentário dos pais. Eles chegam lá dizendo: olha, o Lula é bandido, o Lula é ladrão. Eles não sabem nem o que estão falando, certo? Eu vou votar em Bolsonaro, vou votar em fulano de tal, vou votar em Bolsonaro porque ele vai legalizar as armas. Eles, na realidade, não sabem nem o que estão falando. Digamos que o Bolsonaro venha a vencer as eleições, que eu acho muito difícil, improvável isso. Não porque eu não gosto do Bolsonaro, não porque eu não vou votar nele, não é por conta disso. Porque eu acho que o Bolsonaro, ele está sendo usado e foi usado como um discurso alternativo ao discurso de Lula. Agora que a direita, a verdadeira direita do Brasil, conseguiu, diga-se assim de passagem, pelo menos por enquanto, conseguiu impedir a ascensão do PT para as próximas eleições de 2018, agora sim, eles vão partir para o Bolsonaro, certo? Porque a direita no Brasil, ela não é totalitarista. A direita no Brasil não gosta desses argumentos totalitários, certo? Então, o Bolsonaro, ele tem esse tipo de argumento totalitarista. E ele é extremo, é extremista. Então a direita não gosta disso. A direita do Brasil é uma direita católica, é uma direita evangélica, é uma direita que tem princípios éticos, diga de passagem, agem de forma mansa. Ela se junta à esquerda, ao centro, ela só quer o poder. Só para que você tenha uma ideia, o partido que mais ficou no poder, que nunca saiu do poder no Brasil, foi o PMDB. O PMDB sempre esteve no poder. Quando não era como presidente da República, era como vice-presidente. E quando não estava nem na vice-presidente ou como presidente da República, eles estavam lá. E com o maior partido do país, eles se dividiam, que são situação e os que são oposição. É por isso que eu não acredito na candidatura de Bolsonaro. Mas digamos que o Bolsonaro venha a vencer e venha legalizar o uso de armas no Brasil. Que esse é um dos discursos dele, legalizar a compra de armas. Então, quem é que vai ter essas armas? Você acha que
da classe C, D e E, vocês acham que esses teriam condições de comprar um revólver? Teria condições de comprar uma arma de fogo e ao mesmo tempo registrar essa arma? Porque a arma de fogo com certeza não iria ser barato, e para registrar essa arma teria que passar por um processo burocrático e gastar também. É aí que está o problema, ou seja, talvez viesse a ficar pior. Bem, por esse motivo é que eu acho que o Bolsonaro não vence as eleições, ele não faz o perfil da direita no Brasil. Bem, voltando então ao que nós estávamos falando com relação ao discurso de ódio, o discurso de intolerância, porque é isso que está acontecendo no Brasil hoje em dia, um discurso de ódio, um discurso de intolerância. Só para que você tenha uma ideia, hoje você tem que ter muito cuidado se vai falar de Lula, principalmente de Lula. Se você gosta do governo de Lula, se você gosta, é eleitor, se você é eleitor, já fica, olha bem, já se imagina que você seja da classe C, da classe D ou da classe E, segundo a revista Isto É, certo? Que eu acho muito difícil falar de classe no Brasil. Se você se identificar com qualquer um desses políticos, principalmente com o Lula, e você colocar sua opinião na internet, você pode ser escorraçado, certo? Começam a dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não presta, que não sei o que, e começa com argumentos de baixo calão. A situação é difícil, você não tem direito de dar a sua opinião. Hoje, por exemplo, nessa segunda-feira, dia 9, um policial federal fez uma postagem no Facebook e disse o seguinte: olha, é hora de prender o Temer, o Alckmin e o Aécio. Ele diz que se o Lula foi preso, ele diz: olha, o Lula foi preso, recebeu bens, valores favoráveis a doações para seu partido, indevidamente, por empresas que se beneficiaram da corrupção em seu governo, por isso merece prisão. Agora é a hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes que sempre existiram no Brasil, tipo o Temer, o Alckmin, o Aécio e assim vai. Se isso acontecer, teremos realmente evoluído muito como civilização. Se não acontecer, só Lula ficar preso, infelizmente tudo isso poderá entrar para a história como uma perseguição política. Então, olha bem, uma perseguição política. Agora a Polícia Federal está apurando o caso, vai chamar esse delegado para poder ver o que realmente aconteceu. O delegado, ele depois colocou uma nota dizendo que não, que ele falou daquele jeito, foi uma opinião dele própria, não tem nada a ver com a situação da Polícia Federal. Ele disse assim: olha, amigos, eu externei minha opinião exclusivamente pessoal, como cidadão, em relação à minha indignação com a corrupção e a política brasileira em geral. Citei o caso transitado em julgado em segunda instância, que foi do ex-presidente Lula, e de outros políticos. Também falou desses políticos que estão em Brasília soltos, mas é uma opinião dele. Então, esse delegado agora está numa situação difícil. Agora, quem foi que foi atrás da posição do PSDB, do PMDB? Quem é que foi mexer com isso? O sistema Globo. É verdade. O G1, o canal G1, e outra coisa, não fez questão de esconder não. O G1 disse que foi lá e pediu a posição do PSDB nacional e estadual a respeito das citações do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também de Aécio Neves. E também foi atrás da presidência da República para que pudesse falar sobre essa citação ao presidente Michel Temer. Rapaz, o G1 corre atrás disso aí. A Globo está correndo atrás, ninguém pode falar nada. Inclusive, quando houve a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu vi o poder que essa Rede Globo, através dos seus canais, o canal aberto, o canal fechado, a Globo News, o poder que eles têm. A sua audiência foi a 100%. E nessa audiência eles fazem questão de dizer: nós estamos prendendo um bandido, um criminoso. Saiu até umas postagens do William Bonner e a outra parceira lá que apresenta o Jornal Nacional, comemorando a prisão do Lula. E essas pessoas que estão assistindo, que fazem parte da classe C, D e E, como foi relatado pela revista Veja, essas pessoas dão audiência
a esses canais de televisão que falam dos seus candidatos, que transforma, que faz a sua verdadeira lavagem cerebral, ficam reproduzindo, sem saber nem o que está falando, fica reproduzindo esse discurso de ódio. Eu vejo muitas pessoas aí que ganharam dinheiro no governo de Lula, pequenos burgueses, né, pequenos comerciantes, ganharam dinheiro no governo de Lula, ganharam de uma forma criminosa, né? Ele prendia os cartões das pessoas que recebiam o Bolsa Família e todo mês ele ia lá e tirava já o dinheiro certinho. Certas pessoas do Bolsa Família compravam na mão desses comerciantes. E eu vejo muito pobre aí que foi beneficiado com Bolsa Família, com Bolsa Cidadão, com Bolsa não sei o que, com a sacola de dinheiro. Muitos pobres que hoje joga pedra, né? Tá jogando pedra no governo de Lula e reproduzindo esse argumento de ódio, esse argumento de intolerância, dizendo e comemorando, soltando fogos porque o Lula foi preso. Eu não sei, não lembro quem foi, acho que foi o Barroso, o ministro Barroso, que disse que um dos problemas do Brasil é a oligarquia. E é verdade. Sabe por quê que as pessoas mantêm, principalmente a classe, os estudados, os engenheiros, os advogados, não sei o que lá e tal, essa classe aí de elite, que se consideram elite? Sabe por que eles falam mal do governo Lula e do governo de Dilma? Porque eles usufruem, eles precisam da classe do proletariado, eles precisam do pobre. Então eles não admitem dividir espaço nas universidades com o pobre. Eles não admitem que o pobre tenha condições de melhorar de vida. Então eu acho que a coisa começa por aí. Temos que ter muito cuidado com esse discurso de ódio. O governo Temer, o presidente Temer, ele disse o seguinte, que o Brasil viu um momento difícil, mas deve seguir adiante. Quer dizer, segue adiante com Lula preso, né, que não teve direito, que não teve os seus recursos aprovados. O dele teve recurso, ele tem fórum privilegiado, Lula não. O que acontece? Ele continua no poder mesmo com as provas contra ele. Aquela prova mala do dinheiro que o delegado que ele colocou disse que não era prova de dinheiro. Agora veja só que redundância, um delegado da Polícia Federal diz agora, como eu falei anteriormente, que está na hora do Temer ser preso. Já estava na hora há muito tempo. Bem, minha gente, o que nós podemos falar mais sobre esse assunto, sobre o discurso de ódio? Sim, não poderia deixar de falar dos nossos comunicadores aqui na região. Esses comunicadores na região, tem muitos comunicadores inteligentes, competentes naquilo que faz, mas tem um problema muito grande nesses radialistas aqui da região jacobina. Eles estão somente reproduzindo o discurso de ódio, as informações que vêm lá de cima já pronta, certo? Eu vejo tem um radialista aqui na região que o cara faz questão de dizer: eu não gosto de Lula, eu odeio Lula, eu não sei o que e tal, ele tem que ser preso, é marginal, é isso, é aquilo. Agora, aí eu pergunto o seguinte: primeiro, a rádio é uma concessão pública, todo mundo sabe disso, uma concessão pública. Não deveria esse radialista simplesmente colocar os fatos na mesa e dizer: olha, está acontecendo isso? Há políticos que pensam assim, há políticos que pensam dessa forma. Colocar os fatos na mesa e deixar o público ouvinte dar a sua opinião, não seria essa ética? Eu pelo menos acredito, trabalhei em rádio durante muito tempo e sempre vi dessa forma, aprendi dessa forma. Não estamos lá para dar a opinião, não. Estamos para deixar as pessoas fazer, a gente dá notícia e as pessoas vão fazer vão fazer o seu julgamento de valor. Não é um radialista que faz isso, mas aqui na região e em muitas partes do Brasil, os radialistas fazem isso e ninguém controla nada, certo? Aqui em Jacobina, por exemplo, existe emissora de rádio, existe radialista aí que mete o cacete mesmo no PT e coloca que Lula é isso, que Lula é bandido, que Lula é marginal, que o PT é isso, que o PT é aquilo. E o pior, tem representantes do partido na cidade, o partido forte está aqui na cidade, não faz nada, ninguém faz nada, ninguém liga para lá, ninguém vai na justiça querer o direito de resposta.
Teve um radialista aqui que foi contra o movimento das mulheres. Teve um radialista aqui que foi contra não deixou, impediu um professor, um sindicalista do Sindicato dos Professores da PLB não falar rádio. Ainda negou o direito de resposta. Então é o seguinte, isso é certo? Isso é correto? As pessoas aceitam isso por quê? É isso que não dá para entender. Temos que ter um canal alternativo, um canal que venha a debater essas questões. Bom, a proposta do nosso canal, o F1, é justamente essa, debater essas questões, lembrando que não há o certo e nem o errado. Aqui nós vamos colocar as questões na mesa para serem discutidas. Você pode escrever também no nosso canal, colocar um tema que nós vamos debater sobre esse tema e vamos procurar pessoas que saibam falar sobre esse assunto. Bem, esse foi a abertura do nosso canal, do F1, um canal que ajuda você a pensar. Até o próximo momento.